poderia orar rapidinho? Senhor, obrigado, Jesus, que nós estamos na sua presença, Senhor. Senhor, você sabe que eu já preparei alguma coisa, mas, sim, de tudo, eu quero ouvir a sua voz. Nós queremos, Senhor Jesus, te conhecer mais. Então, eu te peço, Senhor, fale aquilo que o Senhor quer que nós ouvimos e entendemos hoje. Peço que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Amém. Eu gostaria de ler, aliás, tenho vários trechos para ler hoje, mas gostaria de começar no Apocalipse, capítulo 3. Os capítulos 2 e 3 de Apocalipse são cartas que o próprio Senhor Jesus, ele entregou essas mensagens. Nós entendemos que essas mensagens foram para igrejas que existiam naquela época que o apóstolo João está escrevendo. E no Apocalipse capítulo 3, versículos 10 e 11, ele está escrevendo a uma igreja perseguida, a igreja de Filadélfia, eu creio. Em versículo 10, ele fala assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. São palavras meio estranhas do Senhor Jesus, né? Ele fala, obviamente, o fato que ele está voltando, e nós vemos, tanto pela palavra, como pelos próprios manchetes, né, de televisão, de notícias, que aquele dia está chegando. Não sabemos quando que ele vai voltar, mas estamos chegando mais e mais perto daquele dia. E no meio da aflição, no meio da provação que está na terra, vem esta palavra do Senhor Jesus, de reter, de guardar, de manter o que nós temos, para que ninguém leva, ninguém rouba, ninguém toma nossa coroa. O que é essa coisa de coroa? É estranho, né? Como que alguém pode roubar nossa coroa? Eu creio, em primeiro lugar, que não é que outro vai levar aquele que é nosso, mas que através das ações, atitudes, talvez de outras pessoas, a gente pode perder aquilo que é para a gente ganhar. O que é nossa coroa? Na verdade, eu vi que no Novo Testamento nós temos 3 descrições sobre o que é a coroa. Não precisa abrir todos esses trechos. Aliás, eu fiz um copy e cola no computador de poder botar todas aqui na folha. Segunda carta de Paulo a Timóteo, aquele pregador, jovem pastor, né? 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. Paulo, lembra que Paulo, ele achava, ele escrevia, né, que, falando sobre a volta do Senhor Jesus, ele escrevia: nós estaremos vivos quando ele voltar. Parece que teve uma época na vida, no ministério de Paulo, quando ele achava que ele estaria ainda vivo quando Cristo voltasse. Agora, talvez, um homem mais velho, ele está entendendo que ele vai morrer antes de Jesus voltar. Ele já está pronto. Isso que ele fala aqui em 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amem a sua vida. Paulo, ele diz que ele sabe que ele já vai partir desta vida, mas que Deus, aquele que é o juiz justo, ele tem uma coroa. É interessante que ele fala coroa de justiça. Eu acho que muitas vezes nós não vemos a justiça de Deus manifesta como nós queremos ver nesta vida. Quantas vezes nós nos esforçamos para o reino, nós fazemos coisas que talvez ninguém vê e parece que a gente não recebe aquilo que é justo, nossa galardão, nossa recompensa. Mas o Paulo, ele, mesmo no meio de sofrimento,
mesmo entendendo que ele vai perder a sua própria vida pela causa do Evangelho. Ele vai, Deus, Ele é um juiz justo. Ele vai me dar a coroa, a recompensa que é justo. Eu penso, lendo esse trecho, eu lembrei também de Hebreus capítulo 6, versículo 10, quando o autor daquela carta, ele fala assim: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstra por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Tudo que nós fizemos por Deus, que principalmente se manifesta através de nossa ministração, a forma que nós ajudamos outras pessoas. E Deus não é injusto de esquecer nosso trabalho. E um dia receberemos a coroa da justiça. Temos mais uma descrição da palavra sobre o que é esta coroa que receberemos. Tiago capítulo 1, versículo 12. Lemos: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. A coroa da vida. Sabemos que nossa recompensa será vida eterna. Neste momento, nós podemos olhar para muitos lugares no mundo onde muitos crentes, muitos seguidores do Senhor Jesus estão, neste momento, correndo o risco de perder as suas próprias vidas por causa da fé. Nós não temos esse risco, mas muitos lugares, Síria, Iraque, China, Coreia do Norte, muitos outros países neste momento, e aqueles que estão seguindo o Senhor Jesus, estão correndo o risco de perder as suas próprias vidas. Lemos isso também em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida. O inimigo pode até tirar nossa vida neste mundo, mas a promessa de Deus é vida eterna, uma coroa de vida. Deus, Ele é justo, e mesmo se perdermos nossa vida por causa dele, teremos sim a vida completa, a vida eterna, coroa da vida, no reino para todos sempre. Temos mais uma descrição dessa coroa. Lemos em 1 Pedro capítulo 5. É interessante que Pedro está escrevendo os pastores, aquelas pessoas que têm a missão, que têm a função de encorajar, de edificar outras vidas. E falando de pastores, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, ele fala assim, Pedro fala: quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Mas o nome para esta coroa, coroa de glória. Eu creio que não é só para o pastor, mas para todos nós. À medida que nós estamos perseverando, à medida que nós somos, eu creio que todos nós somos chamados para edificar outras vidas, para, entre aspas, pastorear. Para, talvez só a partir de uma palavra, um abraço, uma ação, uma expressão do amor de Deus, nós estamos edificando outras vidas. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, falando sobre seu ministério como missionário, como apóstolo, falando sobre o sofrimento que ele enfrentou, no versículo 16 de 2 Coríntios 4, ele fala: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos os sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquele que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Estou falando sobre aquela coroa imperecível, eterna, de glória que receberemos um dia. Então, eu creio que nós precisamos olhar, como Paulo fala aqui, não somente
coisas do nosso redor, não somente as coisas desta vida. Obviamente nós vivemos neste mundo, nós precisamos viver dia a dia, cuidar de todas aquelas coisas que acontecem, que tem que acontecer, que tem que fazer parte da vida. Porém, não podemos abrir mão daquilo que é invisível, daquilo que é eterno, porque, na verdade, receberemos uma coroa de glória, uma coroa eterna. O que é esta coroa? O que quer dizer? Uma coisa, né, muitas vezes nós falamos sobre a salvação, sobre o fato que depois de morrer estaremos para todos sempre com o Senhor, mas o que é esse negócio de coroa? Será que vai ser uma coroa literal, assim, de ouro? Interessante que Paulo, quando ele fala sobre a coroa dele, ele fala umas coisas meio estranhas. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 9, o Paulo ele está falando sobre o seu ministério de evangelizar, de alcançar almas para Cristo. 1 Coríntios 9, eu vou ler alguns versículos. Parece que Paulo, ele era meio doido, né? Não sei. Ele se fez, como ele mesmo fala, olha aqui, versículo 19. Embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, versículo 20, 1 Coríntios 9, a fim de ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei de Moisés. Tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Versículo 22. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. A missão, o desejo do apóstolo Paulo era para ganhar almas, estar com Ele e o reino do Senhor Jesus por toda a eternidade. Versículo 23. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Ele está fazendo isso para que a mensagem de Cristo se espalhe e a alma seja salva por toda a eternidade. Aí, neste contexto, falando sobre o esforço que ele faz para ganhar almas para Jesus, no versículo 24, vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Correm de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos, talvez falando sobre as Olimpíadas, né? E submetem-se a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Ele está falando que tudo que ele enfrentou, todo o seu sofrimento, foi para poder ganhar uma coroa eterna. O que é essa coroa? Nesse contexto, parece que ele está falando sobre aquelas almas que ele vai ganhar, que ele está ganhando para o reino. Aliás, Filipenses, capítulo 4, versículo 1, lembra aquela igreja que ele começou lá no Filipos? Foi uma coisa meio doida, né? Ele chega naquela cidade, lembra a história, ele acaba sendo preso. Deus tem que mandar aquele terremoto para liberar ele, está expulso da cidade. Começa uma igreja, mas a partir de grande sofrimento. Daí, Filipenses 4:1, ele está escrevendo esta igreja. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são da minha alegria e a minha coroa, permanecem assim firmes no Senhor, ó amados. Ele está chamando essas almas, essas pessoas que ele ganhou, que ele está edificando, que ele está, mesmo de longe, ajudando a pastorear. Ele diz, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Ele fala a mesma coisa na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, alegria, o coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Naquele dia, quando Jesus voltar, o apóstolo Paulo fala que a alegria
que ele tem, coroa que ele vai receber são aquelas pessoas que ele está ministrando, aquelas vidas que ele está ganhando, ele está edificando por ele. Eu costumo dizer que a única coisa que nós possamos levar desta vida para a eterna, para a eternidade, não são os bens materiais, não são nada que nós conseguimos construir nessa vida, não ser as almas, as pessoas que nós ganhamos por ele. Agora, quando nós falamos sobre esta coisa de a gente ganhar uma coroa eterna, nós temos de falar um pouco sobre o dia de juízo. Eu não quero entrar muito polêmica teológica. Eu particularmente creio que existe na Bíblia 3 dias de juízo. Porque nós temos em Mateus 25 o juízo das nações, quando Jesus fala sobre todas as nações sendo julgados pelo aquilo que fizeram ou não fizeram, o menor dos seus irmãos. O teólogo Derek Prince, ele pregava, ensinava que as nações seriam julgadas de acordo com a sua atitude. A nação de Israel, talvez seja isso. Porém, tem aquele outro dia de juízo que nós lemos no Apocalipse, capítulo 20. O juízo dos ímpios, aqueles que não creem em Jesus. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. Livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Porém, aqui não está falando sobre aqueles que já estão no seu nome no livro da vida. O livro da vida, pelo que eu entendo, na época dos judeus do primeiro século, era um nome que dava para a lista das pessoas, cidadãos daquela cidade, daquela aldeia, tipo como nossa lista de eleitores. Aqueles que são cidadãos, aqueles que são pessoas que moram naquela cidade, seus nomes estão escritos no livro, e foi chamado livro da vida. Então, aqui nós temos aquelas pessoas que vão ter suas ações julgadas por aqueles livros onde estão escritos todas as suas ações desta vida. Mas tem outro grupo de pessoas, aqueles que me falam assim, outro livro que foi aberto, o livro da vida, este livro. Aquelas pessoas que têm seu nome naquele livro não são julgadas de acordo com suas ações, porque seus pecados já foram perdoados por Cristo. Aliás, o próprio Senhor Jesus, João capítulo 5, versículo 24, ele fala, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em João capítulo 3, ele explica que nós que cremos nele não seremos condenados, nós já passamos de morte para a vida. Não há condenação naquele que está em Cristo. Muitas vezes nós temos essa ideia que todos nós teremos tipo Deus pode ver se nós fazemos mais coisas boas, coisas más, faz aquele balanço e ver se vai entrar. Não. Nós que cremos em Cristo já somos salvos, não somos condenados. Já passamos de morte para a vida. Aqui no Apocalipse 20, 12, está falando sobre os mortos que serão julgados. Nós somos os vivos, nosso nome já está no livro da vida. Nós não estaremos julgados, segundo o Apocalipse 12, 20, versículo 12. Porém, eu creio que é possível perder a salvação. Tanto que Apocalipse fala sobre as pessoas que os nomes foram apagados do livro da vida. É possível negligenciar nossa salvação. É possível sair tão longe do presença de Deus. Eu creio que não é fácil, mas é possível perder a salvação. Porém, nós que cremos nele, que continuamos buscando ele, nós já somos salvos. O João explica isso muito bem também. Quem tem um filho já tem a vida eterna. Já temos Cristo. Então, o que é esse terceiro dia de juízo? O dia de juízo para nós que já somos salvos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 e 10. Acho que o Luiz falou sobre isso semana passada, se não me engano. 2 Coríntios 5, 9 e 10. Paulo, mais uma vez, falando sobre as coisas que ele faz de Deus. 2 Coríntios 5. Vamos ver. Ele fala sobre o fato que já
né? Como nós estamos vivendo, nós estamos meio ausentes do Senhor. Quando nós morremos, estaremos presentes com Ele. Aí, nesse contexto, quando temos confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor, não tem nenhuma dúvida. Paulo já sabia, quando ele morreu, ele já estaria com Cristo. Aí ele fala assim, por isso, versículo 9, temos o propósito de lhe agradar. As coisas que ele está fazendo para Jesus, para agradar o Senhor Jesus. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Por quê? Porque ele quer agradar o Senhor Jesus. Porque ele quer fazer as coisas que vão agradar o coração do Senhor Jesus. Versículo 10. Pois todos nós, está falando sobre os salvos, os crentes, redimidos, todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Neste tempo, neste frase aqui, quando ele fala sobre o tribunal de Cristo, a palavra que ele usa é de um palco. Pode ser sim, palco de juiz, como Pilatos usava a mesma palavra. Pode ser também um palco, como Paulo às vezes usava um exemplo de uma corrida, de algum esporte competitivo, assim, quando alguém vai ganhar um prêmio. Aquele palco era o lugar onde subia para receber o prêmio. Talvez medalha de ouro, de prata, de bronze. E eu creio que neste contexto, quando Paulo está falando sobre o dia de juízo, de nós que somos redimidos, ele não está falando sobre aquele de Apocalipse 20. Será que eu vou entrar? Será que não vou entrar? Não! Nós já entramos na vida eterna. Ele está falando sobre nosso coroa, a recompensa das coisas que nós fazemos neste corpo, nesta vida. Existe sim uma recompensa para as coisas que nós fazemos para o Rei e para o seu reino. É isso que Paulo fala assim. Por isso, ele tem o propósito de querer agradar o Senhor Jesus, porque um dia nós que já somos salvos receberemos uma recompensa. Você sabe, ele continua essa ideia de recompensa, por exemplo, em Efésios 6, está falando sobre os escravos. Ele fala, não, faz o que você faz para os seus senhores, esse minúsculo, né? Como se estivesse fazendo para Deus, para o Senhor. Por quê? Versículo 8. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Um dia nós receberemos recompensa das coisas que fazemos nesta vida. O próprio Senhor Jesus, Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, versículo 12. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Esse tem um significado negativo, mas também um significado positivo, que existe sim uma recompensa pelas coisas que nós fazemos. Agora, nesse contexto, eu gostaria de abrir 1 Coríntios capítulo 3. Vou ler alguns versículos, estou terminando, prometo. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo ele está com alguns problemas, né, com esta igreja. Ele começou a igreja, ele era apóstolo, né? A missão que Deus tinha dado para ele era de ir em lugares difíceis, muitas vezes com perseguição, começar uma igreja e depois passar a igreja para alguém pastorear, liderar. Isso que tinha acontecido lá em Corinto. E depois Paulo, ele que era um mestre também, certificando a igreja. Mas com o tempo, como acontece até hoje, né, no meio evangélico, a igreja meio que rachou. Algumas pessoas se lembravam dos bons tempos quando Paulo estava lá. Outros gostaram muito mais do ministério de Apolos. Outros eram tão espirituais que só queriam saber de Jesus. E tinha todas essas facções, divisões na igreja. E Paulo está escrevendo, tentando explicar que cada um teve sua função. Mas que o crescimento mesmo veio de Deus. Agora, falando sobre a forma que ele implantou aquela igreja, ele explica em versículo 10, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja, cada um como
constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, nossa vida como crente, como redimido, como seguidor do Senhor Jesus, o alicerce de nossa vida, nossa salvação, é o Senhor Jesus Cristo. E Paulo, ele chega lá pregando Cristo. Agora ele fala que cada pessoa tem a responsabilidade de construir a sua vida em cima daquele alicerce, sendo aquele fundamento é o Senhor Jesus. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia de maiúsculo trará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Eu creio, aqui Paulo está falando sobre aquele dia, como nós comparecemos, ele usa essa frase, o dia de maiúsculo. Que aquele dia como nós que somos salvos, que temos a alicerce de Cristo em nossas vidas, aquele dia que nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. E como que eu vejo dessa forma, que Ele vai pegar todas aquelas obras que nós fizemos nessa vida, tudo que nós fizemos, e Ele vai passar tudo isso pelo aquele fogo que é Deus é o fogo consumidor. E tudo que nós fizemos nessa vida vai passar pelo fogo. Agora, aquelas coisas que foram feitas por Ele, o seu nome, o seu reino, sejam coisas grandes, sejam coisas pequenas, homens humanos, não importa. As coisas que foram realmente feitas como o amor do Pai. Muitas vezes, como nós temos visto, que aquelas coisas que foram feitas para alcançar outros vidas para o reino, para edificar, para ganhar, para ajudar outras vidas, poder conhecer o Senhor Jesus e participar do seu reino. Aquelas coisas vão passar pelo fogo e vão aparecer naquele momento como ouro, prata, pedras preciosas. As coisas que nós fazemos nesta vida, que eram simplesmente desta vida, aquelas coisas temporárias, aquelas coisas mundanas, aquelas coisas normais, vão se queimar. Eles não tiveram proveito, não tiveram consequências eternas. Ele fala de pessoas que talvez a sua vida inteira, a partir daquele momento que se converteu, a partir daquele momento que colocou o alicerce de Cristo em sua vida, talvez não construiu mais nada de valor. Talvez todas as suas obras vão ser queimadas. Fala que aquela pessoa mesmo você não vai ser salvo. O fogo consumiu suas obras, mas mesmo você está salvo. Porém, nós temos a possibilidade de ter feito obras nesta vida que vão durar, que vão permanecer por todo sempre. Que naquele momento, com tudo que nós temos feito, a partir daquele momento que entregamos nossa vida, o Senhor Jesus vai passar pelo fogo e vai aparecer pedras preciosas, prata e ouro. E eu creio que esses são os elementos que vão construir nosso coroa. Naquele momento nós vamos ver as obras feitas, uma direção do Espírito, as obras que revelaram o amor do Pai, aquelas obras que foram feitas em nome do Senhor Jesus. Eu lembro que Jesus falou que mesmo se nós demos um copo de água em seu nome, nós teremos uma recompensa. Aquelas coisas feitas por Ele, naquele dia, vão fazer parte da nossa recompensa, vão fazer parte do nosso galardão. Eu creio, vão fazer aquela coroa que nós receberemos, aquela coroa de vida, de glória, de justiça, que todos os nossos obras serão recompensados. Agora você pode perguntar, só para encerrar, o que vale? E daí? Se nós cremos no Senhor Jesus, somos salvos. Será que importa ter um coroa maior ou menor? Né? Quem crer, quem permanecer na fé, vai estar lá. Mas teremos recompensas maiores ou menores de acordo com nós temos feito. Será que vale a pena se esforçar, como Paulo falou? Ele quer agradar o Senhor, ele quer ter uma recompensa maior. O último versículo que eu quero ler sobre nosso coroa. Apocalipse capítulo 4, versículos 10 e 11. 2 versículos.
Apocalipse 4, versículos 10 e 11. Falando sobre 24 anciões. Eu não sei exatamente quem são esses 24 anciões, mas eu imagino são as pessoas que eles maiores coroas lá. Aqueles que fizeram mais para o Rei Senhor Jesus, que pagaram o maior preço, que receberam o maior galardão. E aqui nós lemos: os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, honra e o poder, porque criaste todas essas coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aqui nós vemos que aquela coroa que nós recebemos, nós vamos ter o privilégio, a honra de lançar aos pés do Senhor Jesus na adoração durante toda a eternidade. E por isso eu quero ter a maior coroa que eu posso ter, porque Ele merece. Eu não quero estar lá com aquele coroazinho de papelão que as criançadas usam naquelas festinhas. Não quero ter um de loja de 1,99, que não existe mais, né? 2,50, sei lá. Eu não quero ter um de brinquedinho, eu quero ter melhor e maior coroa possível, porque o Senhor Jesus merece, para que eu possa lançar os seus pés na adoração durante toda a eternidade. Por isso eu creio que nós possamos escolher fazer as coisas nesta vida. E como eu falo, Paulo ele fala tanto sobre as pessoas sendo sua coroa. Eu creio que as vidas que nós alcançamos fazem parte desta recompensa que receberemos, para que nós possamos lá entender. E somente quando nós chegarmos lá que nós vamos entender o valor de uma palavra, de uma lágrima, de um abraço, do investimento do nosso dinheiro, que representa sempre nosso suor, nosso tempo, tudo que nós gastamos por o Rei Jesus, por seu reino, nesta vida vai ter valor, vai fazer parte dos coroas que nós podemos jogar os pés.